Oi, gente, meu nome é Helena e eu já tô aqui pra falar dos livros que eu li em agosto, isso mesmo. A gente tá chegando lá, a gente tá alcançando o tempo certo. Vai dar certo daqui a pouquinho, eu prometo. Agosto foi um mês que eu achei que eu tinha lido muito, mas aí eu fui olhar as leituras e eu não li tanto assim, então não sei exatamente o que aconteceu. Mas eu li e foram livros legais. Acho que foram todos legais. Alguns mais ou menos, mas todos legais. Antes de começar, lembrando que todos os livros que eu vou falar aqui vão estar linkados na descrição. Então, caso vocês se interessem por algum deles, por favor, compre com o meu link. Tem link da Amazon, da Submarino, da Americanos. Pode comprar qualquer coisa, não precisa ser só livro, que você me ajuda com uma pequena comissão sem mudar no valor pra você. Se você quer me ajudar, mas você esquece, uma dica é salvar o link no navegador, que aí quando você clica no site, já vai direto pro meu link. E também, antes de comprar qualquer coisa, não se esqueça de checar o Cuponomia. Ele é um site de cupons cashbacks que tem mais de 2.000 lojas parceiras. Eles têm um aplicativo onde os cupons são atualizados primeiro. Então, antes de comprar qualquer coisa, é só você entrar lá, buscar o nome da loja e ver os cupons e promoções que tem disponíveis. Eles ainda têm uma aba de cashback, que é quando você recebe de volta uma porcentagem do valor que você gastou na sua compra. E eles ainda têm uma extensão pro Google Chrome, que aí quando você entra no site, ele já te fala as promoções que tem disponíveis. Se inscrevendo pelo link aqui na descrição, você já ganha uns R$5 pra poder resgatar depois. Começando as minhas leituras do mês, o primeiro livro que eu comecei a ler esse mês foi A Guerra da Papoula, mas eu não terminei ele primeiro, então daqui a pouco eu falo dele. Eu acho que foi por isso que eu fiquei achando que eu li muito, porque esse livro é meio grande, eu acho que eu passei um tempo lendo ele. O primeiro livro que eu terminei esse mês foi A Trança, da Laetitia Colombani. Posso estar falando errado. Eu tô super animada pra ler esse livro há bastante tempo. Eu já vi algumas pessoas falando sobre ele, só que como sempre, eu apaguei da minha mente essas informações. E eu lembrava que a capa era linda, então ficou gravado na minha mente como um livro que algumas pessoas gostaram e é bonito. E eu não sabia nada sobre. Tem até um vídeo de TBR que eu vou ler a primeira frase e eu falo, uau, às vezes é 3 histórias que se entrelaçam, como uma trança. Enfim, nesse livro a gente sabe o quê? Isso mesmo, 3 histórias. Uma das perspectivas é a Smita. Ela mora na Índia e ela é uma intocável, que é um membro da casta mais inferior da Índia. E os intocáveis são, tipo, considerados a escória da sociedade. Eles quase não são vistos como seres humanos e a Smita tem uma vida muito difícil por causa disso. O trabalho dela, pelo qual ela não recebe, basicamente limpar as latrinas das pessoas do vilarejo dela. Esse era o trabalho da mãe dela, esse é o trabalho dela, e esse supostamente é pra ser o trabalho da filha dela, mas ela não quer isso pra filha dela, então ela tá lutando muito pra filha dela ir pra escola e ter uma vida diferente. A outra perspectiva é a Julia, na Sicília, e ela trabalha como ajudante na oficina do pai dela, e a oficina do pai é pra meio que curar cabelos. Curar de curadoria, não de cuidar. Então eles recebem cabelos do pessoal da Sicília e da Itália. Eles lavam e cuidam e pintam, e esses cabelos são usados pra fazer perucas depois. Ela trabalha de ajudante nessa oficina, mas acontece que o pai dela fica doente e ela tem que assumir essa oficina e ela acaba descobrindo umas coisas que deixa a família dela, ela e as pessoas da oficina, os operários, numa situação difícil. A terceira perspectiva é a Sarah, no Canadá, e ela é basicamente uma girl boss. Ela é advogada, ela é mãe solteira e ela é literalmente a definição de girl boss. Se você abrir o dicionário, vai ter uma foto dela lá. Ela quer muito subir na empresa e ela fez muitos sacrifícios pra isso. E ela faz muitas coisas de, tipo assim, tentar desviar a atenção do fato que ela é mulher. Então, quando ela tem 3 filhos. Sempre quando ela teve os filhos, ela ficou muito pouco tempo de licença maternidade. Ela quer que as pessoas do trabalho esqueçam que elas têm filhos, porque é um ambiente majoritariamente masculino e tem muito machismo em relação a isso, enfim. Só que aí ela descobre que ela está muito doente. E aí as coisas começam a desandar. E o livro vai seguindo essas 3 histórias dessas 3 mulheres em lugares diferentes, em situações diferentes, e que eventualmente vão se encontrar. O que eu achei? Eu achei bacana, eu achei legal. Eu acho interessante que em cada história a gente aborda temas muito diferentes. Em todas a gente tem esperança e você ter fé e você trabalhar por alguma coisa. Da Smita, eu acho que é o que a gente mais vê isso, né? Ela tá trabalhando por um futuro da filha dela. A da Julia, ela tá ali um pouco se descobrindo, ela tem 20 e poucos anos e ela tá com essa responsabilidade muito grande. Também tem questões familiares e tem questões também de um pouco de relacionamento, assim, mas não muito. E o da Sarah é isso, dessa mulher ela tem um objetivo, ela trabalhar a vida inteira por esse objetivo e aí chega uma coisa incontrolável que fica no caminho e ela fica um pouco desesperançosa, assim, um pouco não, bastante. E não só ela com ela mesma, né, tipo, ela tá sofrendo também por pessoas ao redor dela e isso é muito difícil pra ela. Enfim, eu curti essas histórias, mas eu não me conectei tanto com nenhuma e demorou pra eu perceber como que elas iam se conectar, demorou bastante, eu admito. Mas foi isso, eu sinto que elas não tiveram muito uma conexão uma com a outra. E por mais que eu ache isso muito legal, eu acho que não foi suficiente pra mim. Quando você vê como que as histórias se conectam no final, eu achei super interessante. E eu acho legal mostrar, assim,
sem spoiler, mas pequenas coisas que influenciaram uma coisa maior, que tem uma significância. Tipo, eu gosto muito da mensagem, mas a história em si não me pegou. É um livro francês, né? A Intrínseca acabou de lançar o segundo livro da autora aqui no Brasil, que eu acho que se chama As Vitoriosas. Eu tenho aqui o recebi do Intrínsecos, eu acho que eu vou dar uma chance pra ele, mas eu acabei dando 2, 3 estrelas pra esse aqui. Eu curti, mas eu não sei se é uma coisa que... não é uma coisa que me marcou, assim, sabe? Que ficou comigo. Mas assim, eu acho que tem ótimas reflexões sobre muitos temas diferentes. Eu acho que todos são bem abordados. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que talvez tenha sido a escrita, que não me pegou muito. Ou a gente ficar trocando de perspectiva o tempo todo. E eu tinha as minhas perspectivas favoritas, que era da Simita, no caso. Eu não ligava muito pra Sarah, tadinha. Todas são muito agoniantes, mas enfim, eu acho que talvez tenha sido isso. O livro é bem curtinho também, né? Pode ser considerado até uma novela. Dessas histórias que são muito desconectas até realmente o último minuto. Então você tá lendo só pequenos pedacinhos das histórias, com intervalos no meio. Eu acho que isso tira a gente um pouco e não deixa a gente ficar imerso na história. Mas é isso, eu recomendo. Não é pra mim, mas é um livro bom, eu considero. O próximo livro que eu li foi completamente de impulso. Ele chegou na minha casa e eu fiquei, vai ser você. Não tava nos meus planos ler ele. Que foi Matilda, do Roald Dahl, ilustrado, a capa, né, pela Isadora Zeferino. Quem me acompanha sabe que eu adoro. Ó, ilustração aqui atrás. E ilustrações aqui no meio. Eu acho que eu falei que não tá nos meus planos, mas eu acho que meio que ficou. Talvez eu tenha falado na TBR de agosto. Só que ele tinha acabado de chegar quando eu falei. Porque eu sinto que eu já mostrei essa capinha das Matildas. Tem as ilustrações do meio também, só que elas são do Quentin Blake. Se não me engano, todos os livros, não sei se todos, mas todos os infantos juvenis do Roald Dahl são ilustrados pelo Quentin Blake. Todos que são ilustrados, né? Matilda, uma história bem conhecida. Pra quem já viu o filme, é bem parecido. Mas pra quem não conhece, eu fiquei pensando isso depois. Porque assim, eu cresci vendo Matilda. Eu via muito. Mas eu sinto que as pessoas que são alguns anos mais jovens que eu, talvez não tenham visto. Porque assim, era um filme que passava muito no Disney Channel. Eu tava sempre vendo. Só passava filme repetido, né, na Disney. Não sei se é ainda assim. Talvez vocês não conheçam. Então eu vou falar. A Matilda é uma garotinha que tem uns 6 anos. E ela é basicamente super dotada. Ela aprendeu a ler sozinha quando ela tinha uns 3 ou 4. Ela com 6 anos já lê clássicos. Ela lê Dickens. E ela é essa garotinha curiosa. Só que assim, ela não tem consciência disso, sabe? Ela só quer aprender e ela é muito ávida por conhecimento. E ela adora conhecer coisas novas. Um problema é que a família dela não apoia muito isso. O pai dela é não é vigarista a palavra que eu quero falar. Ele meio que dá golpes. O pai dela dá golpes nas pessoas, vendendo carros usados, fingindo que são novos, mas não são. O irmão dela não é legal com ela tem um irmão mais velho. E a mãe é meio pate, assim, meio fútil. E são todos meio negligentes com ela. Então ela vai pro próprio mundo dela nos livros. Até que ela vai pra escola e ela acha que tudo vai melhorar, porque a escola é aprender. Só que a escola é um ambiente horrível, porque a diretora é horrível. A diretora é assustadora, faz coisas horríveis com as crianças. Mas a professora dela do primeiro ano é muito legal. Enfim, aí acontece o livro. Uma coisa que talvez vocês tenham percebido que eu não mencionei, e eu vou mencionar, apesar de só acontecer mais pra frente no livro, eu acho que é pelo que a Matilda é mais conhecida. Nos filmes, a Matilda tem telecinese. Ela consegue mover objetos e coisas com a mente. Eu vou admitir que faz muitos anos que eu não vejo o filme, mas se eu não me engano, é uma coisa que ela meio que descobre relativamente no início, e ela usa bastante isso. Enquanto no livro, ela descobre um pouco mais pra frente, e não é tão relevante. Ela usa mais a astúcia dela pra fazer as coisas. Os poderes também. Os poderes, obviamente, ela usa os poderes com astúcia. Eu achei divertido. Eu queria ter lido esse livro quando eu era criança. Não vai ficar comigo, né? Tipo, eu acho que isso é um problema meu de ser uma pessoa grande, né? Uma adulta, no caso. Que tenho que ler infantos juvenis com outros olhos. O que eu faço, eu leio. Obviamente, eu não critico como se fosse um livro adulto, uma ficção literária. Mas não impacta da mesma forma. Por exemplo, eu tava conversando com a Ju em Books. Oi, Ju. E ela falou que ela não curte muito Percy Jackson porque ela já leu grande. E ela não tem esse fator nostalgia. E eu amo o Percy Jackson, eu já reli, pretendo reler de novo antes do lançamento da série. Eu acredito que os livros são bons independentes, entendeu? Acho que se eu lesse agora, eu também ia gostar. Mas talvez se eu não amasse tanto quanto eu amo. É um dos meus livros favoritos, é uma das minhas séries favoritas. Percy Jackson e os Olimpianos, né? Enfim, infanto juvenil tem que ler com os outros olhos. E eu não tô na capacidade mental suficiente de pegar um infanto juvenil e falar, eu amo muito esse livro aqui. Virou um dos meus favoritos mesmo.
mesmo sendo infanto-juvenil, mesmo eu não sendo o público-alvo desse livro. Caso vocês queiram me recomendar infanto-juvenis que vocês acham que são muito bons, ou que vocês leram quando crianças e releram depois e também curtem, ou que vocês já leram maiores e gostaram muito, podem me recomendar, por favor, porque eu gosto quase que ingenuidade, assim, né, que tem no infanto-juvenil e essa mágica. Eu acho que você tem que suspender um pouco mais a realidade. Eu gosto bastante disso. Enfim, 3 estrelas. De tipo assim, gostei, não vou ler de novo, porque não é tão divertido. Eu prefiro ver o filme, eu acho. E eu quis ler agora também, porque vai ter um filme ou uma série na Netflix, vai lançar esse ano ainda, e vai ser musical. E aí eu queria lembrar da história pra poder ver a série depois. Já tem trailer, caso alguém queira ver. Agora, finalmente chegamos à Guerra da Papoula, da R.F. Kuang. Esse livro que estava sendo muito esperado por muitos, mas principalmente por mim. Cara, quem viu a TBR que eu coloquei ele, que eu já não lembro qual foi, talvez tenha sido Júlio, não sei. Fiz um unboxingzinho e vem com incenso. O livro ainda está com o cheiro do incenso. Eu recebi ele em junho. A Guerra da Papoula. Sobre o que é esse livro? Sobre a Guerra da Papoula. Eu fui ler a sinopse pra ver o que eu posso falar, e eu queria muito poder ler. Eu posso, né? No caso, mas eu não quero. Mas eu queria que eu achasse legal eu ler a sinopse pra vocês, porque descreveu muito bem. Mas vamos lá. Existe o Império Nicara, e ele já enfrentou algumas guerras. A Guerra da Papoula, já tiveram 2 guerras da papoula. A papoula é a planta que você usa pra fazer o ópio, e ópio é uma droga que as pessoas ficam muito viciadas. Por que é a Guerra da Papoula, né? Eles usavam o ópio pra acabar com nações, assim, as pessoas ficavam destruídas. Guerra com drogas. E agora tá tendo boatos de que talvez tenha uma terceira Guerra da Papoula, porque tem esse Império Nicara e tem uns outros impériozinhos ali perto. A Rin, que é a nossa protagonista, ela mora num vilarejo pobre e ela basicamente ia ser vendida pra um cara, porque ela é órfã, ela era cuidada por uma família, a família não gostava muito dela e via ela como mercadoria, usava ela basicamente como trabalho escravo na loja deles, e um cara falou, quero casar com essa daí. Eles ficaram, pode ir. Ela, não, vou tentar passar no exame, porque tem essa academia militar muito prestigiada. E tem esse exame que tem... Não sei se é todo ano que tem esse exame, mas enfim, existe esse exame que eles fazem. E quando você tira as melhores notas, você é convocado pra estudar nessa academia. E normalmente quem vai são filhos de pessoas da elite, de generais e tal. Mas a Rin consegue estudar muito por muito tempo. E ela consegue passar nesse exame. E vai pra essa academia e ela acha... agora não vai ser moleza, mas vai ser melhor do que a minha vida de basicamente escrava e sendo casada pra um velho. E aí ela chega lá e ela vê que a maioria das pessoas não é legal. Essa galera da elite não é maneira. Também tem uma questão racial, que ela não é branca. E lá o padrão de beleza é você ter a pele branca. Então ela também fala a língua com muito sotaque. E tem vários preconceitos, assim, racistas e xenófobos. Xenófobos. Um desses 2. Nunca sei. E lá, ela tem muita dificuldade. Eu não vou falar muito mais. Tem coisas na sinopse que eu não acho tão legal falar, mas ela passa dificuldades para aprender. Tem umas 5 matérias, são todas muito difíceis e todas demandam muito tempo. Eu tinha acabado de ler Vita Nostra quando eu comecei a ler esse aqui. Então foi interessante, né, ver eles indo para essa academia diferente, que ensina essas coisas especiais e todas são muito difíceis. Pra quem viu meu vídeo de lidos de julho, é claro que Vita Nostra é outra coisa, é um pouco a mais, mas esse aqui daqui a pouco fica um pouco a mais também. De novo, não quero falar muito, mas existe uma coisa de pessoas que conseguem acessar poderes xamânicos, que são tipo deuses, e aí cada pessoa meio que cultua, e aí você consegue acessar esses poderes, mas isso meio que leva à loucura, hein? Você usa esse poder, você se sente muito bem usando esse poder, mas quanto mais você usa, mais louco você fica. Enfim, eventualmente... acho que não é spoiler falar, porque essa fantasia é vendida como uma fantasia de guerra. A guerra eclode. E a Rin é jogada nessa guerra e é muito brutal, é muito gráfico. Eu postei um story quando eu comecei a ler esse livro, que teve mais de 300 respostas. Nunca houve nada assim no meu Instagram. Que foi só um story dos avisos de gatilho. Eu vou ler pra vocês. Alerta de gatilho. Esse livro contém cenas de violência, tortura, estupro, abuso sexual envolvendo menores e consumo de drogas ilícitas. É uma vida pequena aqui, né? Enfim, gostei muito. Tem que falar alguma coisa? 5 estrelas. 5 estrelas. Mal posso esperar pra Intrínseca lançar os próximos. Não sei se é muito caro pra trazer, mas caso não seja, traga esse ano, por favor, Intrínseca. Tem 3, os 3 já estão publicados lá fora. Eu gostei muito da Rin como protagonista. Eu gostei muito do arco dela, inclusive daqui a pouco eu vou falar umas coisinhas sobre isso. Eu gostei dos personagens que tiveram foco, a evolução deles, como... Claro que a gente passa mais tempo, assim, na academia, né? E depois na guerra. Então, assim, como que esses personagens eram na academia, depois como que eles foram na guerra, como que esse livro aborda a guerra. É de uma forma muito inteligente, eles falam de uma forma muito tática e muito brutal, assim, tipo, muito cruel. Nunca fui pra guerra, né? Nunca vivenciei guerra, mas guerra. Eles, de verdade, não têm medo de mostrar
os terrores. Isso que eu falei também dos xamãs, dessa decadência, a loucura, isso também é bem desenvolvido. A única coisa que eu tive um pouco de problema foi a passagem de tempo. Se eu não me engano, passaram, tipo, alguns anos nesse livro. Assim, ela passou um tempo estudando pra prova, acho que uns 2 anos. Aí, a partir de ela entrar na academia até o final, eu acho que já passou mais uns 2 ou 3 anos. E eu não senti muito isso. Parecia que as coisas estavam acontecendo muito rápido, sabe? Eu não senti que foram anos que passaram ali. Eu senti que foram alguns meses. E aí, isso me deixou com dificuldade de ver... Como eu falei, né, tiveram evoluções de personagem. Eu falei, poxa, mas esse personagem mudou muito rápido. Mas não mudou muito rápido, que passaram alguns anos. E eu não tava com isso consciente na minha mente o tempo todo. Mas eu gostei muito. Vou falar um spoiler. Não muito. É um spoiler, sim, tá? Mas eu queria muito poder vender esse livro dessa forma, mas eu não posso, porque é um spoiler. Então, pra quem não liga... Não é um spoiler assim, isso acontece. Não, tá bom, é um pouco assim. Não é um spoiler de uma coisa específica. Eu só vou falar, esse livro tem esse tema. É meio que um tema, mas é meio que um spoiler do final. Eu já tive um professor que falou comigo que ele não se importa com spoiler. Claro que assim, reviravolta, ok, muito ruim. Mas se eu falo, o final é assim. Por exemplo, tava falando com o Lucas outro dia. Livros de romance. Ele falou, Helena, qual é a graça? Você já sabe que eles vão ficar juntos. Sim. A graça é ver como que eles vão chegar lá. E foi isso que meu professor falou. Não me importa com spoiler, o importante é o desenvolvimento. Já devo ter colocado aqui o alerta spoiler. Vou começar a falar daqui a pouco e vocês pulem pra esse final caso vocês não queiram saber. Vai ser muito rápido, eu prometo. 1, 2, 3 e já vou falar. Esse livro aqui é um arco de corrupção e foi o melhor que eu já li da minha vida. É muito difícil vender arco de corrupção porque você fala, né? Tipo, o personagem começa bem e termina mal. É tipo assim, a Rin não tá má. Ela não tá má, não. Eu amo ela, defendo. Mas assim, fez coisas muito questionáveis. E todo mundo fica falando de, sem coração, como um arco de corrupção. Gente, eu não acho isso um bom... Eu gostei do livro, mas não é um bom arco de corrupção. É ruim, assim, não gosto de verdade. Esse aqui é ótimo, lindo, maravilhoso. Fim do spoiler. Se vocês querem saber como que chega nesse lugar... Leiam o livro. Muito bom. 5 estrelas. Já falei 5 estrelas, né? Favoritado? Eu não favorito, mas esse aqui favoritei. Lindo e cheiroso. Olha isso. Lindo. Próximo livro que eu li, mudando completamente de cenário, é Vou Sumir Quando a Vela Se Apagar, do Diogo Bersito. Esse livro é nacional. Olha essa capa. Enfim, o livro é muito bom também, mas olha a capa. A imagem da capa é do Robin Santana, caso vocês queiram procurar. Sobre o que é esse livro? A gente segue o Yakub. Ele está na Síria. E ele tem um melhor amigo, que é o Brutus. Tem claramente... coisas, sentimentos rolando ali. Só que eles não conseguem admitir, porque, né, não conseguem. Mas eles são muito próximos, melhores amigos, e os dois sentimentos um pelo outro. Até que o Brutus recebe uma proposta do tio dele pra emigrar pro Brasil, porque tem mais oportunidades, tananã. Inclusive, eu não sabia em que época que esse livro se passava, eu sabia que era no passado, mas eu acabei de ler a sinopse pra ver o que eu posso falar. E... anos 30, início dos anos 30. E aí o Yakub fica, tipo, meio desesperado com isso, porque ele não quer ir pro Brasil, ele quer ficar na Síria, ele quer ficar na Síria com um amigo dele, e o Brutus quer ir. Acontecem umas coisinhas aqui que estão na sinopse, só que eu não acho legal falar, porque é um livro tão curtinho, não quero. E acontece uma tragédia com o Brutus. E o Yakub fica achando que é culpa dele, que um Djinn, que é tipo um gênio, assim, um Djinn, amaldiçoou eles. Foi amaldiçoado, aconteceu essa tragédia com o Brutus, acabou minha vida. E pra tentar fugir dessa dor, o Yakub que vai pro Brasil. Então ele chega no Brasil, no início dos anos 30, ele vai pra São Paulo, então oportunidades. Chegando lá, ele faz um amigo também, vai dividir apartamento com esse amigo. E é sobre essa jornada dele no Brasil, dele tentando se estabelecer, que tem essa fome de que vai dar certo, o lugar do futuro, o Brasil, São Paulo. E ele tá ali ao mesmo tempo que ele tá tentando lidar com essa dor, ao mesmo tempo que ele tá achando que ele tá amaldiçoado por esse Djinn. Ele fica tendo muitos pesadelos com isso também. É muito bem escrito, lindo, de verdade, lindo de ler. Eu fiquei falando que eu não peguei muitos sentimentos em A Trança. Esse aqui eu peguei sentimentos, mesmo sendo bem curto. Eu senti tudo que o Yakub sentiu, e é muito sutil. Todos esses sentimentos são falados de uma forma muito bonita. Não é implícito, é explícito, mas ao mesmo tempo tem essa sutileza e essa beleza, assim, que esse amor tem. Mas também, quando ele chega no Brasil, discute muito como é difícil, né? A vida num outro país, como é difícil a vida sendo pobre, sendo imigrante, num país desconhecido, onde você mal fala a língua. O final tem um final maneiro, eu não vou falar muito. Eu queria falar que é tipo um outro livro, só que se eu falar isso, vocês vão entender o que acontece. Mas enfim, eu não gostei muito do final. Eu entendo por que isso aconteceu, mas fiquei triste. Não queria que tivesse acontecido. Fiquei mal. Queria que tivesse sido outro final. Mas foi uma leitura muito sensível, que me pegou muito. E por causa disso eu dei 4 estrelas. Recomendo muito. Não vi ninguém falando desse livro ainda. Então, se vocês viram alguém, me mandem resenhas. E caso vocês não tenham lido, agora vocês vão ler. Acabando agora, não vou falar muito sobre esse. O último livro que eu li esse mês
foi A Pequena Loja de Venenos, da Sarah Penner. Eu fiz um vlog exclusivo pra esse livro, vou deixar aqui nos cards. Ele se passa em 2 tempos e tem 3 perspectivas. Uma é no presente, que é a Caroline, e ela tá prestes a passar bodas de 10 anos com o marido dela, eu acho, quando ela descobre que ela tava sendo traída. Então ela vai pra essa viagem, que é pra Londres, sozinha, e fica refletindo sobre o casamento dela e sobre a vida dela e tudo que ela abriu mão por esse casamento, que agora tá em jogo, né? E ela fica, será que valeu a pena eu abrir mão da minha vida como pessoa por essa vida em conjunto, que agora... Enfim. E a outra se passa no fim do século XVIII, e tem 2 perspectivas, a Nella e a Eliza, se eu não me engano. A Nella tem uma loja de um boticário, mas esse boticário vende o quê? Venenos. É um escape pra mulheres da sociedade se libertarem de maridos e familiares, homens abusivos. Até que ela conhece a Eliza, que é uma garota de 12 anos que gruda nela, basicamente. E quer estar ali com ela sempre. E as coisas começam a dar errado. E tudo começa a entrar em risco, assim, basicamente. E essas histórias vão se conectando, a Caroline vai descobrindo um pouco os mistérios da Nella, e a gente vai descobrindo coisas da Nella, tanto no ponto de vista dela, quanto com a Caroline, então é bem interessante. Tem um final um pouco fantasioso, assim. Se vocês quiserem ver mais, podem ver o vlog. Eu curti. Eu não curti tanto assim, eu gostei dos questionamentos da Caroline, mas eu achei ela uma protagonista chata. Eu não gostei da escrita, que era muito falando o que os personagens estavam sentindo, em vez de mostrar em ações. E o leitor não é burro, a gente consegue entender isso sozinho. Mas eu curti a parte da Nella, eu curti essa parte do boticário, e tem toda uma questão de dar voz às mulheres e empoderar as mulheres. Mesmo problema com a trança. Eu vi a forma que foi conectado. Esse aqui foi ainda mais conectado do que a trança. Só que eu acho que ainda que eram 2 histórias muito diferentes e que não casaram muito bem. Pareciam 2 livros. E eu gostava muito mais da parte da Nella. O audiolivro é muito legal, tem no script. E por último, eu vou só mencionar rapidinho que eu não terminei. Eu já terminei nesse momento, mas eu não terminei em agosto. Mistborn, o Era das Eras, 3º volume. Finalmente acabei. Eu acho que em agosto eu li até a parte 200, assim. É isso, eu só queria falar que eu li. Então, fiquem ansiosos pra isso no livro de setembro, que não vai demorar muito pra sair, eu prometo. Vocês viram, ó, que eu botei o de julho agora há pouco. Agora estamos aqui no de agosto. É, muito bom. Quem ficou me mandando mensagem falando, Helena, o final. Gente, o final. Mas enfim, até a página do Diante estava ótimo também. Eu estava amando. Várias perspectivas, várias coisas acontecendo. Guerra. Aqui é uma guerra também. Tanto guerra, pessoas contra pessoas, quanto guerra, o mundo vai acabar. O que faremos? Mesmo se ganharmos a guerra, o mundo vai continuar acabando. O que vai acontecer? E foi isso, gente. Esses foram os livros que eu li esse mês. Eu adoro gravar livros do mês. Eu esqueço quanto que eu gosto de gravar. Eu adoro ficar falando. Eu gosto muito de conversar. Eu tô conversando sozinha, né? Mas eu gosto de dar essa minha opinião um pouco mais aprofundada e falar de coisas específicas. Porque é uma conversa, né? Eventualmente vocês vão comentar me respondendo. Por enquanto eu tô falando sozinha, mas isso não vai ser a realidade sempre. É isso. Adoro livros do mês. Me falem o que vocês leram em agosto, caso vocês ainda lembrem, por favor. E caso vocês queiram me pedir algum vídeo, eu sei que faz um tempo que eu não faço uma coisa assim diferente. Então caso vocês estejam sentindo falta, ou querem que eu faça alguma tag, assim, pode pedir que eu vou fazer. Eu tô com saudade de gravar vídeo. Eu sei que eu tô com saudade, mas eu esqueço. E aí eu gravo vídeo e eu fico, eu adoro fazer isso. Gente, sério, é muito legal. Enfim. É isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!